Números capítulo 14, versículo 26. Números 14, versículo 26. Vou estar lendo para não tomar tempo, em nome de Jesus. Aos murmuradores não é permitido entrar na terra de Canaã. Amém? Depois falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: até quando sofrerei esta má congregação? Que murmuram contra mim. Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com o que murmura contra mim, dizendo: vivo eu, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Nesse deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados segundo toda a vossa conta. De 20 anos para cima os que dentre vós contra mim murmuraste, não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefone, e Josué, filho de Nun. Mas os vossos filhos que dizeis por pressa serão, porém nela, e eles conhecerão a terra que vos desprezaste. Porém, enquanto a vós os vossos cadáveres cairão nesse deserto, e vossos filhos pastorearão nesse deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres se consumam nesse deserto, segundo o número dos dias em que espiaste esta terra, 40 dias cada dia, representando o ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e conheceis os meus afastamentos. Eu, Senhor, falei assim: farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto, se consumirão e aí falecerão. E os homens que Moisés mandaram a espiar a terra, e que voltando fizeram, murmuraram toda a congregação contra ele, infamando a terra. Aqueles menos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, que era dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida. E falou Moisés essas palavras a todos os filhos de Israel. Então o povo se contristou muito. Levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram ao cume do monte, dizendo: eis-nos aqui, e subiremos ao lugar que o Senhor tem falado, porquanto havemos pecado. Mas Moisés disse: porque transgredi o mandado do Senhor, pois isso não prosperará. Mas subiais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não se jaeis ferido diante dos vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus estão ali diante de vossa face. Cairei a espada, pois porquanto vós desviaste do Senhor, e o Senhor não estará convosco. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cume do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então desceram, e os amalequitas os
cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando até Hormã. Amém, irmão? Pode você sentar em nome de Jesus. Entendemos, irmão, que a Bíblia vai falar que Deus, ele fala para o povo de Israel que essa geração que estava no deserto não vai herdar a terra prometida que era Canaã. Pelos os murmuramentos do povo de Israel, mesmo depois antes de sair da terra do Egito, o povo desejava voltar ao Egito, falando para Moisés que era melhor ter deixado o povo de Israel na terra do Egito para morrer no Egito, porque Deus levou eles para o deserto para morrer no deserto. O pecado do povo de Israel, mesmo saindo da terra do Egito, irmão, nas murmuração, reclamando de tudo que o Senhor havia feito por ele, de ter tirado da escravidão, mas o povo, mesmo sendo liberto da escravidão, ainda começava a murmurar. Quando Deus mandou maná do céu e falou para Moisés falar para o povo que pegasse a quantidade só que ele conseguisse comer durante aquele dia, muitos ainda não acreditavam que no próximo dia Deus ia mandar novamente o pão do céu. Eles juntaram aqueles que podiam comer, outros juntaram para o dia seguinte. Mas como a palavra de Deus falou, Deus falou para Moisés que não guardasse para o outro dia, muitos guardaram. E chegando no outro dia, eles abrindo aonde eles tinham guardado, o maná ele estava podre e cheio de bicho. Porque não creram que Deus ia mandar novamente o maná do céu. Mesmo reclamando, pedindo carne para o Senhor, Deus ele manda uma manada de cordonice para eles comer carne. Se fartarem, irmão, de carne até não aguentar mais. Deus, irmão, ele promete algo para mim, para você, que vai cumprir aquilo ali, mas às vezes, irmão, muitos não creem que Deus, ele vai cumprir aquilo que ele prometeu na tua vida. Às vezes, irmão, não conseguimos esperar aquilo que Deus, ele tem prometido a mim e a você. Às vezes a gente murmura, reclama do pouco que a gente tem e não agradecemos por aquilo que Deus ele tem nos dado durante o dia. Muitos, irmão, queriam, irmão, estar aqui essa noite, mas não conseguem. Estão, irmão, no leito de hospital, estão com enfermidade e não conseguem, irmão, estar na casa do Senhor adorando ao nome do Senhor. E muitos, irmãos, que estão aqui não conseguem adorar o nome do Senhor como deveria ser adorado. Muitos, irmãos, sentam nesse banco, ficam, irmão, olhando o horário que vai acabar o culto. Toda hora, irmão, fica olhando para trás. Primeiro, irmão, isso corta para mim, para depois cortar para a igreja. E muitos, irmãos, estão desapercebidos para pequenos detalhes, irmão, que às vezes, irmão, tira o nosso foco da presença do Senhor. Entende, irmão? Quando Moisés, irmão, ele foi subir ao monte, irmão, para escrever, irmão, os 10 mandamentos. Moisés, irmão, passou bastante dias, irmão, no monte. Corá, irmão, que era um atribulado, ele, irmão,
fez a cabeça de Arão, falando que Moisés ele não ia voltar mais, que Moisés tinha morrido, e convenceu Arão a fazer um bezerro de ouro para adorar. Mesmo, irmão, antes, irmão, depois que eles saíram, irmão, da terra do Egito, irmão, que Deus libertou ele da escravidão, depois dos milagres, irmão, que Deus fez, irmão, para eles, ainda, irmão, ele duvidava da palavra do Senhor. E quando Moisés, irmão, ele desce, que Josué, irmão, ele está esperando Moisés, eles escutam, irmão, um barulho, e fala e perguntam o que está acontecendo lá embaixo. Quando Moisés chega lá embaixo, eles estão fazendo o quê, irmão? Adorando um bezerro de ouro. Estão na idolatria, adorando outros deuses. Não conseguiram, irmão, esperar pelo o libertador que era Moisés. E Moisés, irmão, ele quebra, irmão, a tábua dos 10 mandamentos. Irmão, a gente, irmão, temos que entender que por quanto, irmão, a gente espera algo do Senhor, por quanto, irmão, demora a vir, irmão, devemos, irmão, esperar, porque uma hora, irmão, vai chegar. Sabe, irmão, porque muitos, irmão, não vão herdar o reino de Deus, porque não conseguem, irmão, esperar a volta do Senhor. Sabe, irmão, porque Deus ainda não voltou, irmão? Porque não tem igreja, irmão, preparada para subir. Quando, irmão, tiver, irmão, igreja, irmão, preparada, Deus, ele vem buscar o seu povo. Enquanto isso, irmão, vamos esperar, irmão. Essa geração, irmão, vai passar e a volta do Senhor não vai acontecer. Tem muitos aí, irmão, que estão levando o evangelho de todo jeito. Estão levando o evangelho de qualquer maneira. Muitos, irmão, não querem aceitar Cristo como seu Salvador, porque vê, irmão, escândalo dentro da igreja. Vê, irmão, escândalo dentro da igreja. Muitos, irmão, estão levando o nome de Deus, irmão, de qualquer maneira. Às vezes, irmão, pergunta se é cristão, sou. Dentro da igreja, quando sai da igreja, irmão, vive como ímpio na rua. Vive de qualquer maneira. E a obra de Deus, irmão, não é de qualquer maneira. Às vezes, irmão, tu não sai da onde tu tá, irmão. Porque, irmão, tu não está vivendo uma vida de santidade com o Senhor. Se eu e você, irmão, não estiver, irmão, vivendo, irmão, uma vida de santidade ao Senhor, nem adianta tu vir para a igreja. Porque tu não vai herdar o reino de Deus. Aqueles, irmão, povo que Deus falou que não ia, irmão, herdar a terra prometida, irmão. Por que, irmão, eles não herdaram a terra? Murmuração, idolatria, um querendo, irmão, tomar o lugar do outro. Corá, irmão, ele fez rebelião para querer tomar o lugar de Moisés. Mas aquele, irmão, que Deus, ele escolhe e coloca, irmão, para fazer algo, não tem ninguém, irmão, que vai conseguir fazer o que ele faz. Não adianta eu e você querer fazer algo que o outro irmão ou você queira estar fazendo que você não vai conseguir. Aquilo que Deus colocou na tua mão para tu fazer, é tu que vai fazer. Não é eu nem você que vai conseguir fazer. Não adianta tu querer fazer o que a irmã faz, que tu não vai conseguir fazer. Não adianta. Então, irmão, temos que tomar cuidado com aquilo que nós pedimos. Porque, irmão, de tanto tu pedir, Deus vai te dar para ver aonde tu vai chegar. Entendeu, irmão? Às vezes, irmão, queremos algo que não está ao nosso alcance, irmão. Queremos algo, irmão. Queremos fazer aquilo que os outros fazem. Mas não conseguimos, irmão. Porque não é o que Deus determinou para mim nem para você. Cada um, irmão, na casa do Senhor, ele tem um devido lugar, irmão. Deus, irmão, ele tem algo para mim, algo para você, que só você vai conseguir fazer. Corá, irmão, ele provoca, irmão, vamos dizer, praticamente uma rebelião. Em Números, irmão,
no capítulo 15, versículo 32 ao 35, vai falar assim: E aconteceu que, acabando eles de falar todas estas palavras, a terra que estava debaixo deles se fendeu, e a terra abriu a sua boca e os tragou com a sua casa, como também todos os homens que pertenciam a Corá e a todos os seus bens, e eles e todos que eram seus desceram vivos ao abismo, e a terra ao e a terra os cobriu e pereceram do meio da congregação. E todos os Israel que estava ao redor deles fugiam ao clamor deles, porque diziam: para que não nos trague a terra também a nós. Então saiu fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Dizei a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que tome os incensários do meio do incêndio e espalhe o fogo longe, porque santos são. Entende, irmão? E aqueles, irmão, que tentem, irmão, fazer contenda dentro da igreja, porque, irmão, o que mais acontece dentro de uma igreja hoje é grupinho querendo derrubar outro. É grupinho, irmão, querendo fazer aquilo que Deus colocou na sua mão para fazer. Mas Deus, irmão, Ele conhece, irmão, o meio e o teu coração. E Deus, irmão, Ele não vai permitir que aqueles, irmão, que quer derrubar o escolhido de Deus, irmão, e Deus, irmão, Ele não vai permitir. Porque, irmão, Deus, irmão, Ele fez questão, irmão, de abrir a terra, irmão, e engolir e jogar Corá e os seus no abismo. E muitos, irmão, que não crerem, irmão, nessa palavra aqui, que é vida, água, água da vida, que é a palavra de Deus. Muitos, irmão, que não crerem, irmão, que esse livro aqui, irmão, que está escrito, tudo isso aqui que vai acontecer. E aqueles, irmão, que não crerem na palavra do Senhor, quando, irmão, acontecer que Deus, irmão, Ele voltar para buscar a sua igreja, vão se arrepender, irmão, amargamente, de não ter dado ouvido à palavra do Senhor e não ter escutado, irmão, o evangelho. Vão se lamentar muito porque vão querer, irmão, estar aonde os escolhidos de Deus vai estar e não vão conseguir. Porque, irmão, vão ser dias de treva, irmão, de que o sol, irmão, vai se escurecer e vai ser, irmão, coisa de terrível. E para nós, irmão, que estamos na presença do Senhor, irmão, se a gente, irmão, não tiver cuidado, a gente, irmão, não vai conseguir, irmão, nem chegar, irmão, onde a gente queremos. Porque, irmão, se a gente está aqui na casa do Senhor, a gente tem, irmão, um alvo que é a salvação. Se eu e você, irmão, viemos para a igreja, irmão, 3, 4 dias na semana, irmão, temos, irmão, uma direção que é a salvação. O que adianta eu vir para a igreja, louvar, pregar, falar que Deus salva e não viver uma vida de santidade, não largar o pecado, não cumprir aquilo que Deus determina na palavra do Senhor. Não vai adiantar nada. Pecar, irmão, eu e você pecamos, mas pecar no mesmo erro é burrice.
Porque Deus fala, irmão, se pecar, irmão, temos, irmão, justo advogado para nos defender. Pecou, irmão, peça misericórdia para Deus. E não volte a pecar no mesmo erro, irmão. Porque o que adianta, irmão, eu pecar hoje e pedir perdão para Deus, me ajoelhar, pedir perdão para Deus, e quando for hoje, amanhã, voltar a pecar no mesmo erro. Não vai adiantar nada. E foi, irmão, o que aconteceu com esse povo. Não herdar a terra prometida que emanava leite e mel. Passaram, irmão, 40 anos no deserto, morreram. O que herdaram, quem herdou a terra prometida foi seus filhos e a sua geração futura. Então, para nós, irmão, essa noite que nós, irmão, venha ficar, irmão, firme na presença do Senhor, pedir misericórdia a Deus e tentar, irmão, porque a gente não consegue, irmão, ficar, irmão, sem pecar, porque nós somos pecadores, nós somos miseráveis. Mas pedimos misericórdia a Deus, irmão, que a gente, irmão, consiga chegar aonde a gente quer, que é a Nova Jerusalém. Amém? Que Deus, irmão, venha colocar a mão sobre essa igreja e que venha, irmão, acender a chama do primeiro amor a cada um de nós. E venhamos, irmão, a cada dia mais buscar a face do Senhor, porque dias maus virão, irmão. O mundo, irmão, aí fora não tem nada a oferecer a mim e a você. O mundo aí fora, irmão, está perdido. Acabou-se, irmão. O mundo aí fora é do maligno, acabou. Não tem nada a te oferecer mais. O mundo não te aceita mais. Desde o dia que você levantou a mão e aceitou Deus como seu único e insuficiente Salvador, você é luz, irmão. O mundo, ele não te aceita mais porque a luz não se dá com as trevas, ou as trevas não se dá com a luz. Você pode, irmão, se afastar da igreja, se desviar, irmão, mas o ímpio, ele vai saber que tu era cristão. Às vezes ele não vai querer nem andar com você, porque tu é luz, as trevas não se misturam com luz. Então, irmão, o mundo aí fora não tem nada a te oferecer mais. Se, irmão, você parar, irmão, para ver, irmão, o que está acontecendo aí fora, irmão, tá perdido, irmão. Irmão, eu trabalho na rua, irmão, de montador de imóveis, e eu entro, irmão, em casa que é só pela misericórdia do Senhor. Às vezes eu falo algo para minha esposa que ela fala, não é mentira, é verdade, irmão. Eu falei algo essa semana para o nosso pastor e a nossa pastora, que não me convém falar aqui, porque, irmão, é terrível. O mundo, ele está perdido. E se a gente não tomar cuidado, caímos e não tem mais jeito para nós. Amém? Que Deus, irmão, ele continue abençoando cada um de nós. E essa palavra, irmão, venha trazer algo, irmão, para mim, para você. E que hoje, irmão, viemos sair daqui, irmão, pensando diferente do que entramos hoje aqui. Amém? Se tiver alguém, irmão, aqui hoje que queira aceitar Jesus, irmão, como seu único e suficiente Salvador, a hora é essa. Se não tiver, irmão, que Deus, ele te dê, irmão, outra oportunidade, porque, irmão, o passado de ontem a gente sabe, o presente de hoje nós vivemos, o futuro amanhã nós nos conhecemos. O amanhã pertence a Deus. E nós, irmão, não sabemos o que vai acontecer amanhã. Amém? Que Deus, irmão, abençoe a cada